Vamos falar do tema de hoje. O tema de hoje é frenagem, tá? Então, eu fiz uma primeira live há um tempo atrás, onde eu tive tempo de separar um monte de ilustrações. Hoje não vai ter ilustração nenhuma, vai ser tudo no gogó. Nem cola, ó, não tenho cola, não tenho uma lista aqui, não tenho nada, tá? Eu expliquei para vocês naquela ocasião o funcionamento do sistema de freio, não vou voltar nisso. Eu sei que é chato, mas é legal conhecer o sistema de freio, tá? Então, a frenagem, ela tem o objetivo de reduzir a velocidade do carro. Por que a gente precisa reduzir a velocidade do carro? Porque o carro só aguenta entrar na curva numa determinada velocidade, tá? É física, a gente não vai conseguir fazer ele fazer a velocidade maior do que aquela, ele só vai fazer aquela velocidade. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é maximizar a reta. Como é que eu faço para a reta ficar mais longa? Aonde a reta acaba? A reta acaba na curva? Não. A reta acaba no ponto de frenagem, tá? Então pensa bem, se eu freio na placa dos 200 e o meu colega freia na placa dos 100, ele ficou 100 metros acelerando enquanto eu estava freando. Eu sei que é uma coisa muito óbvia, gente, mas a gente tem que falar o óbvio aqui, tá bom? Então assim, se o cara fica 100 metros a mais acelerando, olha, tem reta por aí que é de 500 metros. Se ele fica 100 metros a mais, ele ficou 20% da reta a mais acelerando. E mais, no momento de maior velocidade da reta. Então, levar a freada o mais para frente é coisa importantíssima. É obrigatória. Você tem que levar a freada o mais para frente possível. Por quê? Por causa da freada? Não, por causa da reta. Porque você, com isso, você maximizou, você cresceu a reta em 50, 100, em 10. 1 metro vai fazer diferença. Então, vamos lá, vamos chegar lá de pé trancado e tal, não sei o quê. O que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa ter um ponto de referência físico. Os autódromos têm placas, mas existe também grade, existe alambrado, existe muro, existe mancha no chão. Você pode escolher, mas escolha referências físicas. Não adianta você escolher o sorveteiro na arquibancada, tá? Essa história parece brincadeira, mas é real. Eu que você freia onde? No sorveteiro. Aí volta o cara só com o volante na mão, bateu, capotou, destruiu o carro. Porque o sorveteiro achou melhor andar 10 metros para frente. O sorveteiro andou 10 metros para frente e acabou. Então, escolha uma referência física. Isso é muito importante. Como é que você vai começar essa freada? Deixa eu voltar primeiro. Deixa eu explicar a freada primeiro para depois explicar o procedimento. Vamos lá. Então, a primeira vantagem que a gente vai obter na frenagem é levar ela mais para frente possível. Quanto? O mais. O mais. Como que se chega lá? Vou explicar. Mas nós temos que levar essa frenagem mais para frente possível. Aí vem na reta, pé trancado, bah. O outro já tirou o pé, já freou e você está acelerando, bah. Enquanto ele está freando, reduzindo a velocidade, você está acelerando. Só que é o seguinte, quando você frear, quando você falar, este é o ponto, eu usei o procedimento que eu ainda vou explicar, cheguei nesse ponto de frenagem, o ponto é aqui. Quando você chegar naquele ponto, saiba que tudo que você ganhou acelerando mais metros acelerando, tá tudo posto a perder se você não conseguir arrumar o carro para sair da curva, tá certo? Então nós temos uma saída de curva lá na frente nos esperando. Então nós temos que frear, eu tô falando só de objetivos, tá galera? Depois eu vou falar de procedimento de cada parte dessa. Nós temos que frear o mais para frente possível, maximizou a reta, freia de forma que você consiga reduzir a velocidade na parte reta o suficiente para você começar a descarregar do freio para virar o volante. O nome disso é trail braking, eu vou explicar em detalhes como isso funciona, como fazer. Você tem que frear, porque em linha reta é quando você vai ter o maior poder de frenagem. Do freio? Não. Geralmente não é o freio que abre o bico, é o pneu. O pneu trava, bloqueia. Não, mas o meu carro tem ABS. Pior ainda. Se o seu carro tem ABS, bem antes dele travar, o ABS já desarma o freio para você. Isso é seguro? É. Mas é performance? Não. Mas já expliquei tudo isso naquela outra live. Então, o que acontece? Você tem que ter a frenagem de parte reta o mais intensa possível, porque você tem o objetivo de chegar num determinado momento que você precisa entrar, você precisa chegar nesse momento e começar a aliviar o pé do freio para você poder começar a virar o volante e entrar. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando você chega no final da frenagem, você já está próximo do ponto de velocidade mínima, que geralmente é no ponto de tangência, onde você vai tangenciar a zebra. Ali
Ali acabou o procedimento de frenagem. Mas o que você precisa estar ali? Você precisa estar... A vantagem daqui é que a geladeira fica aqui. Eu boto a mão aqui e já pego. Você precisa estar ali com o carro arrumado. O que é o carro arrumado? É o nariz do carro apontado para onde você quer ir. Para a saída, se for tração dianteira, um pouco mais para dentro da saída. Se for tração traseira, um pouco mais para fora. Eu vou explicar isso um dia em saída de curva. Mas você tem que estar com o nariz do carro apontado. Então, assim, o que é muito comum de acontecer? A pessoa tem mais coragem do que o carro tem capacidade de frear. A pessoa leva aquela freada até lá no Deus me livre, legal. Levou a freada até lá, ficou mais tempo acelerando, legal. Só que o espaço que ela deixou não é suficiente para o poder de frenagem do carro. E o que acontece? Ela vai e não consegue reduzir a velocidade. Aí ela perde a tangência e não se arruma e todo o tempo que ela ganhou ali, ela perde na saída de curva e na reta que sucede, porque se você perder 1 km por hora na saída de curva, tu vai chegar lá no final da reta 10 km por hora mais lento. Dependendo da reta, 20. Tá? Ou se a reta for mais curta, menos. Mas se for uma reta consideravelmente longa, 1, você perde 10. Então o que acontece? Você não pode perder esse 1. Então olhem, o automobilismo é um perde e ganha. Você tem que ganhar na frenagem sem perder na saída. Ok? Tá. Isso eu acho que está mais ou menos explicado. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, coloca aí. Mas agora vamos explicar como é que faz, qual é o procedimento. Eu expliquei os objetivos, né? Maximizar a reta, fazer essa frenagem reta, em linha reta, no menor espaço possível, porque a maior capacidade de frenagem está na linha reta. Em seguida, começar a soltar o freio para começar a virar o volante, para fazer o carro entrar sem que do meio da curva para lá você esteja mal posicionado, ok? Então esses são os objetivos. Agora vamos falar do procedimento. O que a gente precisa em cada parte da pilotagem na pista é maximizar recursos. Quais são os recursos? Motor. Então eu tenho um motor que tem uma determinada potência. Como é que eu maximizo o meu recurso motor? Ficando a maior parte do tempo possível com o pé no fundo, né? Se eu estou com o pé no fundo, eu pedi o motor potência máxima, o motor me entrega a potência máxima que ele tem, maximizei o motor que eu tenho, tá? Então, maximizar motor é fácil de entender. Agora, vamos maximizar o freio? Vamos embora. O freio atua nas 4 rodas do carro. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que cada roda, cada uma dos 4 pneus, freiem, desacelerem ao máximo. Para isso acontecer, eu preciso de um determinado equilíbrio de peso que está empurrando os pneus contra o chão, porque o coeficiente, o atrito é... Vou explicar em coisa muito simples, tá? Se tiver algum engenheiro aí que quiser explicar complicado, pode explicar. Entra aí e explica que eu repito o que você falar. Mas o que acontece é o seguinte, você tem um determinado atrito que é relativo ao pneu versus asfalto. Se você muda o pneu, muda. Se você muda o asfalto, muda. Mas o mesmo pneu com o mesmo asfalto, você tem um coeficiente de atrito, ok? Agora, se você mudar o peso atuando sobre esse pneu, você aumenta esse atrito. Ou você diminui esse atrito. Se você levanta o pneu do chão, até um certo ponto de tirar ele do chão, você zera o atrito. Se você aplica uma carga imensa ali, você pode dobrar esse atrito, triplicar esse atrito. Então, vamos lá. Transferência de peso tem tudo a ver com frenagem. Numa frenagem, a gente está transferindo peso para onde? Para frente. A traseira ficou leve. Então, quem vai realizar a maior parte do trabalho do freio? A frente. Mas a gente pode deixar a frente frear sozinha? Não, porque a gente não pode pedir para ela, frente, freia sozinha aí, a traseira vai ficar lá assim, ó. Não. Então, começa assim. Nós temos que pedir para a traseira, através de todas aquelas regulagens que eu expliquei na outra live, nós temos que pedir para a traseira o máximo possível que ela aguentar frear. Por quê? Ela vai estar com peso aliviado dela, diferente da frente, que vai estar com peso carregado, ok? Então, ela vai estar com peso aliviado e ela vai ter mais dificuldade de ter aderência. Tanto é que os carros têm discos, pinças, pastilhas, tudo bem menores atrás do que na frente. Porque na frente, a capacidade do pneu em desacelerar é menor, ok? Não adianta você ter mais freio do que pneu. Não adianta. Você vai travar a roda e não adiantou nada. Ah, mas não trava, tem ABS. Pior ainda o ABS. Legal, para performance, né? Para segurança ele é ótimo. Então vamos lá. Então você vai solicitar, regular, de acordo com o que eu ensinei na outra live, o freio traseiro para o máximo. E aí o que sobrar você vai exigir do freio dianteiro, ok? Quando você começar a frear, no primeiro momento da freada, a inércia é muito grande da roda com o pneu e do carro,
é o momento mais difícil de bloquear a roda. Uma frenagem longa de final da reta, o freio começa a bloquear do meio para frente. Ele não vai bloquear no primeiro início. Então, se ele não vai bloquear no primeiro início, que quando você vai dar uma puta de uma transferida para frente, uma puta de uma pisada do pneu no chão, e a inércia é muito grande, você para conseguir vencer essa... E o que é a inércia? É a tendência ao movimento continuar. Você para vencer essa inércia e travar, a força que você tem que fazer é absurda, o freio às vezes nem consegue. Então, é nessa primeira parte que você vai ter mais aderência e menos travagem. É nessa primeira parte que você tem que usar a maior pressão que você conseguir obter do seu pé no pedal. É ali, a maior. Ah, Sandro, mas o meu carro é diferente do seu. O meu carro tem hidrovácuo, você explicou lá na primeira live. Então, o meu carro hidrovácuo, ele faz uma multiplicação sobre a minha força. Ok. O seu carro tendo hidrovácuo, você vai ter que modular a força no pedal para que a frenagem seja a máxima sem travar. Mas, de toda maneira, o momento em que você vai ter menos chance de travar é no início da frenagem. Então, por conta disso, você tem que aproveitar ao máximo esse início. Você vai usar menos força no pedal do que eu, que não tenho hidrovácuo. O meu não tem hidrovácuo de propósito para eu poder modular melhor, ok? É mais fácil eu modular 1000 PSI do que eu modular 200 PSI, tá certo? 200 PSI, qualquer mudança que eu fizer, eu mudo 10, 20%. 1000 PSI não, né? 10% de 1000 PSI é muito mais do que 10% de 200 PSI, tá certo? Então, por isso que eu tenho que fazer mais força. Fazendo mais força, eu vou conseguir modular melhor, tá? Por isso que o hidrovácuo atrapalha. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa, de qualquer maneira, ter a maior redução possível de aceleração. A maior desaceleração possível é ali que a gente tem que aproveitar, ok? Legal. Feito isso, vai dar uma paulada. Se você tivesse aí um gráfico da telemetria, você ia ver que a pressão de freio vem a zero, e ela vem a zero e faz assim, ó, tum. Ela tem que subir igual um foguete. O maior foguete que você conseguir. É a famosa patada, do jeito que você quiser chamar. É uma porrada no freio. Chegou na pressão máxima, no meu caso eu tenho freado com 750 PSI mais ou menos. Chegou nessa pressão máxima, dali para lá você vai modulando, sempre tirando. Você não vai conseguir botar mais, você já está no máximo. Você vai tirando, conforme você sentiu que ela está querendo bloquear, você vai tirando, tá ok? Você vai tirando, vai reduzindo a transferência de peso, o atrito vai diminuindo, você tem que vir tirando o freio. Você tem que frear o máximo que o atrito permite. Quando chegar num determinado tempo, você fala, bom, legal, então aqui a curva está chegando, eu fiz o que o Sandro falou, eu acelerei a reta, tornei a reta o mais longa possível, porque a reta não acaba quando chega a curva, a reta acaba quando você freia. Freiei no ponto mais longe possível, freiei com uma patada mais forte possível inicial, modulei, ou seja, vim tirando pressão do freio, só que agora a curva está chegando, eu tenho que entrar. Nessa hora que você tem que entrar, é que você precisa entender o que é aderência composta. Vamos falar de aderência composta. A aderência dos pneus, vamos falar só dos dianteiros agora para facilitar. Ela é X. Tá, X é difícil. Eu vou botar um número, ela é 100. 100% da aderência. Pneu slick vai ter mais, pneu de rua vai ter menos, semi-slick vai ter no meio do caminho. 100. Eu tenho uma aderência de 100. 100 o quê? 100%. Legal. Nessa primeira patada, até o final da parte reta da frenagem, eu estou usando quanto para frear? 100%. 100%. Se eu estou usando 100%, pensa na aderência como seu dinheiro. Se você pegou todo o seu dinheiro e comprou essa garrafa d'água, agora você quer comprar qualquer outra coisa, o dinheiro acabou. A aderência é a mesma coisa. Se eu usei 100% da minha aderência para poder frear, e eu viro o volante, o que vai acontecer? O carro vai reto. Por quê? Porque 100% da aderência está sendo usada para frear. Então, o que é o trail braking? É você explorar ao máximo a aderência composta. O que é aderência composta? Eu vou pegar 100, que eu estou usando 100 para frear, tiro 10, uso só 90 para frear e pego esses 10 e uso para começar a virar. Só que eu tenho que fazer uma rampa em ladeira abaixo. Eu tenho que vir 90, 80, 70, tirando o pé do freio. Cada vez que eu vou pedindo menos aderência para a frenagem, me sobra aderência para eu virar o volante. Então, é uma coisa tipo assim, quanto mais eu viro o volante,
mais eu tenho que tirar o pé do freio. Não é tirar, é aliviar a pressão exercida sobre o freio. De forma que eu vou levar essa segunda fase da frenagem, do ponto que eu comecei a virar, comecei a aliviar, eu vou levar ela até quase no ponto de velocidade mínima, tá ok? Então, isso é a coisa mais difícil de um iniciante fazer. Por que ela é difícil? Coitado do iniciante. O iniciante já está ali com medo porque é iniciante. O carro dele geralmente é carro de rua, ele precisa usar o carro na segunda-feira, não pode bater. Ele demorou... eu esqueci de falar onde é que você acha o ponto de frenagem. Eu vou ter que voltar. Ele já levou lá um tempão para descobrir o ponto de frenagem. Só que ali era uma coisa mais linear. Ele aplicou uma pressão, essa pressão não bloqueou a roda, ele foi freando, beleza. Agora não, né? Agora é uma coisa mega composta. Olha, é igual tocar bateria. Você vai ter que tirar o pé do freio ao mesmo tempo que vira o volante, e isso é uma coisa que leva segundos. Você vai levar segundos, cada vez tirando mais o pé do freio, cada vez virando mais. Ou seja, cada vez solicitando menos ao freio para sobrar aderência para você solicitar mais ao volante, tá ok? Só que eu vou ter que voltar para trás porque o cansaço, eu peço desculpas. Eu esqueci de explicar o procedimento para achar o ponto de frenagem. Vamos explicar ele. Para você achar o ponto de frenagem, você vai escolher um ponto que você considere seguro para frear, tá? É tipo assim, não, se eu frear aqui, eu não vou passar reto lá, não tem chance. Quem vai te dizer esse ponto é um sensor que você tem chamado CU, tá? Todo mundo tem esse sensor chamado CU. A hora que o CU piscar, você freia. Só que freia 50 metros antes do CU piscar. Freou com que intensidade? Olha no retrovisor, pelo amor de Deus, para ver se não vem alguém atrás. Porque você vai estar freando antes, 50 metros antes, sei lá. Freia com toda a tua intensidade. Nunca acaricie o freio. Você fazendo isso, você está destruindo o seu freio. Você vai superaquecer. O freio esquenta por tempo de contato. O freio não esquenta por pressão. Ele esquenta por pressão, sim, Sandro? Esquenta, mas é isso aqui, ó. Agora, por tempo de contato, ele esquenta isso aqui, ó. Então, você vai esquentar isso aqui por pressão, mas vai esquentar isso aqui por tempo de contato, tá ok? É igual a sua mão. Pega uma vela, isso aqui é uma vela, acende a vela e faz assim com a mão. Pode fazer 10 vezes, 1000 vezes, você não vai queimar a mão. Para ela aqui, 2, 3 segundos. Tu vai gritar. Tempo de contato esquenta muito mais do que a pressão passar, bater na cabeça da vela, não interessa. Então você vai escolher esse ponto bem antes, vai olhar no retrovisor, não vem ninguém, freia com toda a tua potência. Você observa o seguinte, tô lento demais e a curva nem chegou ainda. Não tem problema, você marcou um ponto de referência no chão, na placa, no alambrado, no muro, um ponto físico. Aí você vai falar assim, sobrou aqui uns 100 metros. Tá bom. Na volta seguinte, você leva aquele teu ponto de frenagem 50 para frente. Não, Sandro, você falou que sobrou 100. Eu sei, mas a gente quer preocupar com a segurança. Então, sobraram 100 metros, tu vai levar 50 para frente. Tu levou 50 para frente, mesmo esquema. Vem, velocidade máxima, pé trancado, freia com toda a tua força e agora sobraram 50 metros. Tá bom, tá fazendo sentido. Então eu vou levar 50 para frente. Não, leva 30 para frente agora. Aí, mesma coisa, veio na outra volta, freou, velocidade máxima, pé trancado no acelerador até onde pôde, achou teu ponto de referência, freou forte, entrou e agora só sobraram 10. Quando começa a chegar de 10, porque o que acontece? Uma pista oficial tem 10, 12 metros de largura. E o máximo que tu quer errar é a largura da pista, né? Senão tu sai da pista do outro lado. Você errou, não conseguiu tocar na zebra de dentro, mas você derrapa e chega até onde? No máximo, na zebra de fora. Então você não pode proporcionar mudanças maiores do que 10 metros, porque senão você vai varar a pista do outro lado, tá ok? Então você vai levando essa frenagem para frente até que você não vai conseguir mais botar o carro em cima da zebra. Se você não conseguiu botar o carro em cima da zebra, Sandra, eu passei 1 metro da zebra, volta lá atrás, na próxima volta, e chegou 1 metro mais para trás a freada, tá ok? Beleza, então você já achou esse ponto explicado dessa maneira, achou esse ponto, freou em linha reta, a patada inicial foi o máximo possível. Começou a virar aderência composta. É uma aderência aqui. Ela tem um vetor para frente, um vetor para o lado. E você quer o composto, que é o do meio. Como é que você vai fazer? Você vai deixar de solicitar freio, tirando um pouco o pé do freio, para te permitir sobrar aderência para você virar. Então isso é um trabalho difícil e você vai treinando ele aos poucos. Qual é o mais fácil? O mais fácil é você frear tudo que você tem para frear reto. É o que os pilotos iniciantes fazem.
tudo que ele tem para frear, ele freia reto. Quando ele acaba de frear reto, ele faz uma coisa que a gente chama no automobilismo de rolar. Rolar é, deixa o carro rolar. Eu não estou freando, não estou acelerando. Legal. Isso vai funcionar? Vai. Vai ser rápido? Não. O cara que conseguir fazer o trail braking, o cara que conseguir explorar a aderência composta, vai ser mais rápido que você. Primeiro, pensa bem. Esse trail braking, numa curva como a primeira perna do Ayrton Senna, tem uns 30 a 40 metros. Essa parte de trail braking. 30 a 40 metros. Sabe o que isso quer dizer? Eu podia ter iniciado a freada lá atrás 30 ou 40 metros mais para frente. Por quê? Porque eu vou levar ela mais para frente, porque ela não precisa acabar com o volante reto. Entendeu, gente? Eu não precisei acabar a frenagem ainda com o volante reto. Eu freiei reto, agora tá na hora de virar, mas ok. Eu vou tirando um pouco o pé do freio para liberar a aderência para eu poder virar, vou liberando a aderência no freio, ou seja, solicitando menos aderência ao freio, vou virando e vou entrando. O que vai acontecer? Eu ganhei mais espaço para frear. Se eu ganhei mais espaço para frear, eu posso lá atrás ter estendido a reta mais um pouco, tá ok? Gente, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dá o joinha, larga o dedão aí no like, aperta tudo que você quiser aí, aperta o sininho, pinta e borda, compartilha, explica para os amigos, tá bom? Isso é muito importante para vocês e para mim. Tá bom? Boa noite, gente. Um abraço para vocês. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Um abração. Tchau. Fui.